Olá, boa tarde, bem-vindos ao DV Roadcast Drive Your Performance. Hoje convidamos uma colega dedicada à ortodontia que representa a nova geração da medicina dentária com uma visão muito clara sobre o futuro da nossa profissão. Esta profissional vive a ortodontia com rigor, propósito e procura sempre estar na vanguarda de tudo o que se vai passando na odontologia. Connosco, Francisca Matias. Francisca, bem-vinda. Olá, Obrigada por teres aqui aceito o nosso convite. Como é que te sentes no metaverso aqui no nosso roadcast? É fácil? É difícil? Como é que está a ser a experiência? é muito fácil. Olha, eu não sou propriamente boa com computadores. Acho que vou-me aventurando e tentando desenvolver essas competências. E isto é facílimo. Qualquer pessoa Pronto, consegue mexer bem. Sim. boa. Então Obrigada vá, vamos eu pelo começar. convite. Obrigado, nós, é um prazer, Francisca. Vamos começar aqui como temos feito aqui com os outros colegas, assim, para percebermos um bocadinho o teu percurso até à medicina dentária. Explica-nos um bocadinho como é que foi a tua chegada até à odontologia, porque é que escolheste a ortodontia, qual é que foi o teu caminho? Explica-nos um bocadinho. Olha, eu, ao contrário da maioria dos colegas que queria ir para a medicina e acabou por não conseguir média, e acabou por ir para a medicina dentária, talvez influenciada e muito pela minha mãe, que tinha uma grande paranoia com dentes direitos, e come isso desde miúda. Eu aí desde os 8 anos, e quem me conhece desde miúda sabe isso. Eu sempre disse que queria ser ou veterinária ou dentista. A minha inclinação, vou dizer, sempre foi ir para a veterinária, medicina veterinária, mas na realidade, quando eu estava no 12º ano, o meu pai adoeceu, que era cavaleiro, e seria a razão pela qual eu queria ir para a veterinária, e eu acabei por escolher a medicina dentária, até porque na altura tive conhecimento da Egas Muniz, que tinha média para eu entrar, porque eu na pública não tinha na altura, apesar de ter uma média alta, Uhum. e as médias são mais baixas, e assim foi. Em relação à ortodontia, esse percurso veio um bocadinho mais tarde, portanto fiz o meu curso. Quando me iniciei na medicina dentária, até comecei pela endodontia, não por escolha, mas Uhum. porque foi por aí que o meu caminho me levou, porque era o trabalho que tinha disponível. Eu acabei em 2008, portanto foi uma época de grande crise, na altura em Sim, Portugal, sim, sim. hum, e só mais tarde senti-me um bocadinho estagnada, mais ou menos 2 anos depois ou 3, eu senti-me estagnada a fazer endo, e sempre tive uma grande curiosidade e uma grande atração por tudo o que fosse estética, Uhum. eh, e decidi estudar ortodontia. Na altura já tinha a minha clínica, tinha lá uma ortodontista, e fiquei com aquele bichinho de ficar eu a fazer esse papel na minha clínica. Claro, sim. Olha, e em relação à parte, por tu dás formação, não é? Das cursos e das certificações, o que é que preenche mais enquanto profissional? Essa parte ou as consultas em si? E também qual foi o teu percurso? Que portas é que se abriram para tu começares a dar a formação? Bem, isto foi um percurso lento. Eu já faço ortodontia há muitos anos. hum, Portanto, na realidade, em relação àquilo que eu gosto mais de fazer em termos da formação, eu gosto muito da parte prática, de ter o paciente, ter os alunos ao meu lado e conseguir explicar, mas Transmitir, acho não que é? mas na realidade isso é possível porque uma pessoa tem prática clínica e tem Uhum. casos fotografados e tem uma história que pode contar à volta. Repara neste paciente, repara naquele paciente, mostrar casos similares e mostrar que é possível, porque uma coisa é tu mostrares um diagrama de uma biomecânica, outra Uhum. coisa é mostrares mesmo como é que isso funciona. O percurso para ter chegado à formação foi lento, na realidade, foi eu acho que é quase tudo assim na vida, não é? São pessoas que nós vamos encontrando na nossa vida, que de alguma maneira veem valor em nós e no nosso conhecimento, e que nos convidam para determinado tipo de projetos. Portanto, na realidade, eu fiz há muitos anos uma formação eh, que- pela Horta Portugal,
e conheci a Maria Helena Almeida, que na altura ela estava a dar este curso prático, da qual hoje em dia sou responsável, e a Maria Helena precisava de mais uma pessoa para o curso, e como nós tínhamos feito 2 pós-graduações juntas, ela viu, enfim, eu sempre fui um bocadinho estudiosa e nerd, era eu que dava assim os cadernos com os apontamentos e as coisas, ela acabou por me chamar e as coisas foram, Fluindo, não é? foram evoluindo, e depois quando tu dás formação, ao início sentes, mas será que eu tenho mesmo capacidade para fazer isto, para ensinar outros? E é de facto um prazer que eu tenho, e hoje em dia é uma coisa que eu quero, e depois foram surgindo cada vez mais pessoas que sabiam que eu já dava formação e foram-me convidando para outras coisas, e eu acho que acaba por ser um bocadinho isso, quando há pessoas que gostam daquilo que tu apresentas, depois chamam-te para outras coisas e daí vai fluindo. Eu vou dando outras formações mais pequenas, mas dou já desde 2018 esta formação prática, que tinha uma componente teórica, ou seja, aulas teóricas. Hoje em dia sou responsável de uma pós-graduação, que são 2 anos, e o acompanhamento dos pacientes. Depois, paralelamente, vou dando cursos mais pequenos, de microimplantes, de técnicas auxiliares com alinhadores, de alinhadores, coisas mais pontuais, até mais para fora do que cá em Portugal. Sim, tu tocaste em um ponto muito importante que eu por acaso falo muito com os colegas quando os convido para dar formação, ou quando foi o nosso primeiro evento, o New Bright Stars, que era com colegas que não eram tão conhecidos e que alguns deles, aliás, nenhum deles, não, só um deles é que dava formação, todos os outros não estavam habituados a apresentar o seu trabalho, e foi super enriquecedor, e foi um evento muito interessante por isso, pelo desafio que foi para todos. E havia uma coisa que eu transmitia a todos, porque eu acho que é um bocadinho a gênese da Dental Vortex, que é, nós temos todos um bocadinho um síndrome que é um bocadinho a sensação de que aquilo que nós sabemos é simples, porque nós tendencialmente esquecemos a curva de aprendizagem que tivemos para chegar até onde estamos. Então, para nós o atual é normal, mas o que eu vejo é quando as pessoas assistem às minhas consultas, ou quando se ensina alguma coisa, etc., para as outras pessoas não é. E é um bocadinho isso. E na Dental Vortex nós tentamos isso, na parte da transmissão dos casos clínicos, etc. Aquilo que para nós é uma coisa tão simples e que é uma pequena dica do dia a dia, para outras pessoas tem um valor gigante, muito, muito grande. E é um bocadinho isso que estás a dizer. Tu ao início não percebias muito bem o que é que aportavas, mas rapidamente de certeza que percebeste que aportavas imenso pela forma. Eu conheço-te a nível profissional, sei que tu és uma ótima profissional, portanto, pela forma como tu aportas conhecimento aos outros e pelos anos também que já tens de experiência, de certeza que cada vez que fazes alguma coisa nos teus cursos e que mostras os teus casos clínicos, tu estás a transmitir imenso, imenso conhecimento. Isso é muito importante e é muito válido. É, de facto, o saber é sempre relativo, há sempre quem pode aprender connosco, há sempre pessoas com quem nós podemos aprender, e há na realidade pessoas que às vezes nem é saberem mais do que nós, sabem coisas diferentes. Diferentes. E essa partilha eu acho que é muito enriquecedora. Eu ensino, mas eu continuo a aprender e Claro, quero claro. continuar a fazê-lo. E é uma coisa que para mim é muito clara desde que me formei, que eu acho que aprender é uma maneira, para não me sentir estagnada na minha profissão, ou seja, não é porque eu cheguei a este ponto em que já ensino os outros que estou bem aqui. Eu quero, até porque a nossa área está sempre a evoluir, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e dizem que a melhor forma de nós evoluirmos é continuarmos a ensinar os outros, porque nos obrigamos a nós próprios a estar sempre na crista da onda de alguma forma. Olha, hoje vivemos uma ortodontia completamente diferente, um bocadinho aquilo que estás a falar, a evolução em todas as áreas, a evolução é enorme. Na nossa área nós vivenciamos isso diariamente, sempre com coisas a aparecer novas, e a ortodontia não é de todo uma exceção, portanto tem evoluído imenso. Qual é a mudança que tu consideras que foi mais radical nos últimos anos?
desafiava-te quase a não dizer os alinhadores, eu sei que é o mais normal, ahm, mas aquela que muitos profissionais ainda não perceberam que realmente é uma mudança que faz muita diferença na vossa área. Olha, na realidade eu até acho que, os alinhadores não é assim a mudança mais transformadora. Acho que é um outro sistema de ortodontia que podemos utilizar. Eu, como ortodontista, utilizo muito alinhadores, mas acho que os microimplantes são de facto aquilo que permitiu. Eu não acho que seja uma coisa que os outros não tenham percebido. Eu acho que quem utiliza é impossível voltar atrás na maneira de planeamento e dos casos, porque vamos ver, distalizações de arcadas e sobretudo as inferiores era completamente impossível, correção de sorrisos gengivais era impossível, fazer abertura da sutura palatina, eu espero não estar a ser muito técnica a explicar Não, isto, não, não, mas, estás completamente à vontade que os colegas, muitos deles que viram assistir ao nosso roadcast são da área, portanto, tudo o que fales de parte técnica é super válida e super impactante, de certeza, para todos. Portanto, sim. há muitos casos, cirúrgicos que hoje em dia, conseguimos resolver e outros que conseguimos, camuflar, coisa a maneira como eu trabalho hoje em dia não tem nada a ver com o que eu fazia, eu nem digo há 10 anos atrás, digo, há 6 anos. O que eu faço hoje em dia em termos de ortodontia é muito diferente. E porquê eu não falar dos alinhadores, que seria o mais básico? Porque eu Uhum. acho que os alinhadores por si só não conseguem resolver muitos casos se não fossem os microimplantes, e eu acho que a ortodontia que se faz hoje em dia, uma ortodontia atual, também só não é possível também sem estes dispositivos de ancoragem. Portanto, eu acho que essa foi a maior transformação dos últimos anos. Devo dizer, a mim enquanto profissional, só aqui por uma questão de piada, porque não Uhum. tem a ver assim com uma grande transformação, mas que melhorou muito a minha qualidade de vida, eu ainda me lembro de quando comecei a fazer ortodontia, fazer os traçados cefalométricos à mão, Ah, pois. com papel pintado, e hoje em dia faço com inteligência artificial, portanto, Foi essa aquele programa que tu me falaste quando estavas a tomar um café, não foi? foi. Na clínica, sim, sim, sim. É, Uhum. isso aí é uma piada, mas de facto não foram assim tantos anos, quer dizer, é mais de uma década de que eu faço ortodontia, mas a diferença de estar em frente a um vidro, de fazer um traçado cefalométrico e a carregar uma tela e de repente aparecer um diagnóstico, que depois sobre Sim. isso tem que ser feito, não um diagnóstico, mas medidas sobre os quais eu vou trabalhar para elaborar um diagnóstico e um plano de tratamento é extraordinário. Mas talvez os microimplantes foi aquilo que me fez, A grande diferença, não a é? A grande nível diferença na profissional. minha prática nestes últimos tempos. É como nós quando, eu ainda me lembro quando nós revelávamos os raios-x na faculdade, no fim da faculdade, ainda íamos aos líquidos todos, e pronto, e agora é tudo digital e também, bem, já foi há 20 anos, praticamente, mas pronto, são tudo coisas assim altamente transformadoras, não é? E que na Exato. altura nem nos passava pela cabeça. Olha, assim mudando mesmo de assunto, falando aqui de um bocadinho de um tema que está muito em voga na nossa área, que tem a ver muito com os burnouts e com uma área muito sobrecarregada, que é a nossa. Eu acho que a ortodontia é um daqueles, a minha área, a parte da reabilitação oral também, eu diria, mas a ortodontia eu acho que mais ainda, porque vocês lidam imenso com a expectativa do paciente associado a um tempo muito prolongado. O paciente chega com prints de TikToks, com expectativas completamente irreais, cheio de pressa, e vocês têm de balizar expectativas, têm de falar de um tempo que geralmente é estendido, não é? E um bocadinho nesse sentido, qual é o maior choque de realidade e a adaptação que os ortodontistas têm de ter para aceitar o novo doente, o novo paciente que nós temos e de que forma é que os colegas deverão lidar com essa pressão para não se sentirem tão sobrecarregados? Olha, eu acho que isso é uma ótima questão e eu às vezes falo disso com os meus alunos que acompanho, porque às vezes vêm-me com casos,
difíceis. E eu acho que há duas coisas fundamentais que nem sempre fiz, mas posso dar esse conselho, que é, primeiro, saber dizer que não, às vezes é importante. Saber Uhum. dizer que não a quê? A casos, que nós ainda não temos conhecimento e mãozinhas para agarrar, porque trabalhar em casos que nós ainda não estamos confiantes, uma coisa é quando tu já estudaste, e o nosso trabalho é muito solitário, Uhum. e tu já estudaste, sabes como é que fazes, e vai haver uma primeira vez, em que há sempre a primeira vez para fazer, não é experimentar, mas para fazer aquilo que é Uhum. conhecimento. Outra coisa é fazer coisas que ainda não sabes bem como é que fazes, mas vais fazer. E há aqui 2 grandes desafios para mim, que é esse de saber dizer que não quando há tanta pressão. Há muitos colegas muito novos a trabalhar para grandes grupos, que eu sei que há muita pressão para terem que fazer aquele tratamento, para terem que atingir objetivos, e não se pode ceder a isso, porque é meio caminho andado para, ao fim de um tempo, a pessoa estar desanimada com a profissão, porque, Fica vê frustrada, não é? Não consegue resolver. não consegue resolver e começa a ficar frustrado, o paciente sente a nossa insegurança, no sentido em que, ah, eu, por exemplo, se eu apanhar um paciente que acho que o tratamento não pode ser feito dessa maneira, eu sou segura hoje em dia, com o conhecimento que tenho e com os anos e com o que eu fui Uhum. aprendendo, Claro, eu para percebo. dizer: "Isto não pode ser desta maneira, isto tem que ser desta maneira", e sou segura e firme naquilo que digo. Se E visitamos, o doente sente isso, não é? o E vento serve sente de isso. âncora. Uhum. E a outra parte que eu acho que está um pouco interligada com isto é não só saber dizer que não a tratamentos que eventualmente não tenhamos ainda a perícia para o fazer, é nunca mentir a um paciente sobre tempos, porque queremos agradá-lo. Uhum. A mim nunca me vais ouvir numa consulta dizer que eu vou tracionar um canino num instantinho. Pois. Eu, pelo contrário, eu sou um paciente, chega à minha consulta com um canino incluso, eu vou-lhe dizer, eu, depois de fazer o estudo, obviamente, eu sou capaz de lhe resolver este problema, mas isto vai demorar, e o que é que esteja ciente disto? A ortodontia é lenta. E depois também há a nova, acho que há muita ideia que se passa por aí e tentativa de fazer os pacientes acreditar que trabalhar com alinhadores passa a ser rapidíssimo. Uhum. Pois. Rapidíssimo, e não é rapidíssimo, a ortodontia nunca é rapidíssima e muitas vezes, casos, recidivas, casos simples, efetivamente os alinhadores, na maioria dos casos são um pouco mais rápido que a ortodontia convencional, mas há casos em que trabalhar com alinhadores é até mais lento do que é com brackets e com um Uhum. aparelho convencional. Portanto, acho que aí o maior desafio é para quem está a começar, mas eu acho que sempre houve um bocadinho isso, mas agora há muita pressão porque o mercado é cada vez Uhum. É mais mais competitivo, não é? mais Uhum. competitivo, é a pessoa saber o que é que pode fazer, não fazer só porque sente pressão das clínicas para o fazer, delegar, pedir ajuda. Pedir ajuda era o que eu ia dizer, pedir Pedir ajuda. ajuda. Uhum. Pedir ajuda acho que é uma coisa importante. Eu pedi muita ajuda durante os primeiros anos que trabalhei. E atenção, eu gostava de contar isto porque acho que é importante os colegas que vêm mais novos, e digo isto e conto estas histórias aos meus alunos para entenderem. Há de facto aqui há uma curva com alguns tropeções às vezes e nós vamos crescendo, mas eu no início, quando comecei a trabalhar na minha clínica, eu não deixei de ter a tal ortodontista que tinha. Claro. Eu continuei a tê-la, eu fui fazendo os casos que me sentia segura e só quando me senti segura que passei a fazer esses casos mais complexos. Eventualmente depois, hoje em dia, sou a única ortodontista e a tal ortodontista que trabalhava na minha clínica a dar cursos comigo foi convidada para mim, ver como as coisas são São giros. engraçadas. Sim, 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 sem dúvida. Bom, olha, estás aí a falar dos alinhadores e dos brackets, assim, de uma forma geral, porque, pronto, todos nós, até quem não é da área da ortodontia, conhece assim o básico das grandes diferenças entre uns e os outros, mas existe assim alguma coisa que tu tenhas consciência que a maior parte dos colegas não aborda quando se faz os alinhadores versus brackets?
e também qual é aquele erro que tu vês nos colegas, geralmente aqueles que começam, estamos a falar mais disso, não é? O mais comum, o erro mais comum, ou um dos erros mais comuns relativamente aos alinhadores. Olha, eu acho que o erro mais comum é os colegas que começam alinhadores a acreditarem no clean check, chamamos de clean check, smarty check, não sei como é que chama o check da Spark, qualquer Uhum. que seja o que o software te entrega. Ok. Muitos daqueles movimentos não são previsíveis e não vão acontecer daquela forma. E, portanto, é preciso ter conhecimento para perceber até onde é que os alinhadores podem ir, perceber bem a biomecânica associada àquele tipo de tecnologia que é muito diferente dos brackets. Portanto, eu acho que quando tu fazes um diagnóstico, o diagnóstico é igual porque é um diagnóstico de um paciente. A maneira como tu vais tratar com brackets e com alinhadores é que pode ser diferente, porque a biomecânica associada aos dois tipos de sistemas funciona de maneira diferente. E depois, saber a limitação dos alinhadores, que eu acho que é uma coisa extremamente importante e que deve ser discutida, porque na realidade nós vemos só somos e sobretudo quem começa é bombardeado por todos os dias por casos fantásticos no Instagram e coisas que funcionam lindamente, mas os alinhadores não são assim tão fantásticos para algum tipo de movimentos, como eu posso dizer, como por exemplo, verticalização de molares, encerramento de espaços com alinhadores é extremamente complexo, Uhum, uhum. rotação de dentes é muito complexo e depois há outras coisas que efetivamente com brackets são mais complexas e que depois se tornam mais simples com alinhadores. Por exemplo, Uhum. correção de mordidas abertas com alinhadores funciona de maneira muito mais fácil, penso eu, do ponto de vista do plano de tratamento do que as brackets. O que eu acho que é importante, e volto a dizer, eu sou uma chata com isso, mas é de facto nós termos tempo para estudar, aprender, para conseguir dominar as duas técnicas e depois sermos ortodontistas ao ponto de ser assim, isto é melhor para o meu paciente e isto é melhor para este paciente. Não fugirmos à tentação do isto com brackets sempre funcionou, para que é que eu vou mudar? Porque eu acho que aí ficamos para trás. Claro. Ou se vamos tratar com alinhadores, vamos saber onde é que se calhar eu vou ter que utilizar sistemas auxiliares ou como é que eu vou poder resolver isto de forma, se o meu paciente não quer brackets e era melhor com brackets, como é que eu posso resolver isto de outra maneira? E não ceder à coisa de eu agora também só faço Alinhador. alinhadores Uhum, e, uhum. e se o meu paciente diz que não quer uma peça metálica na boca, nem que seja um botão, eu não vou pôr. Não, lá está, temos que saber dizer ao paciente isto é execuível o seu tratamento com alinhadores, mas para ele terminar de uma forma satisfatória, não é? Uhum. Vamos ter que utilizar aqui outros sistemas e esta é a condição para eu poder fazer o tratamento. Ok. Olha, tu colocaste agora recentemente um caso clínico no nosso feed da Dental Vortex. Explica assim em traços gerais, depois os colegas, nós vamos convidá-los a entrarem e a verem o caso e inclusivamente, eventualmente se tiverem dúvidas em chat interno, porque o chat da Dental Vortex na parte do feed é mesmo só é interno entre os dois comunicadores, portanto explica-nos assim um bocadinho esse caso clínico que tu colocaste. Olha, eu achei um caso interessante porque tem algumas características aqui do ponto de vista do diagnóstico do paciente. É um paciente classe 2 que tem uma característica de ter uns incisivos laterais pequenos. Para além disso, um dos incisivos laterais tinha a margem gengival acima do central Uhum, e tínhamos um canino ectópico no palato. uhum. O canal vestibular estava no palato. Portanto, houve aqui este miúdo estava em crescimento, depois podem ver as imagens do caso, mas basicamente o caso foi O caso está tratado. super completo, ficou muito bem mesmo, parabéns. Obrigada. Portanto, o que é que eu tratei de fazer?
ganhar o espaço, portanto, a alinhar, nivelar as arcadas. Esqueci-me de começar por dizer que foi um caso tratado com aparatologia convencional, Uhum. convencional, portanto, foi feito alinhamento e nivelamento das arcadas, esse foi feita a extrusão ortodôntica do dente que tinha a margem gengival para no final o paciente sorrir e não ter um incisivo lateral mais alto Uhum. do que o central. Foi feita a tração do canino no palato com cantilever e depois foi resolvida, obviamente, a classe 2 até o paciente ficar com as arcadas e um sorriso harmonioso e com os incisivos com, um- com uma, com uma proporção Uma harmonia, não é? de harmonia em relação aos incisivos centrais, em relação à arcada inferior, exatamente. Olha, estamos a ficar aqui com menos tempo, vou começar a apertar um bocadinho as perguntas, que senão não temos tempo. Assim, competência mais valiosa para um ortodontista em 2030, assim daqui a 5 anos, 4 anos, o que é que achas que é mesmo que vai distinguir entre, e a nível tecnológico, um ortodontista que fica para trás de um ortodontista que apanha e que está na crista da onda? Olha, eu acho que um ortodontista em 2030 tem que ter a mesma competência que tinha em 2008 quando me formei, que Ok. é ter conhecimento e estar na crista da onda. As coisas em 2030 vão ser diferentes seguramente do que são agora. Eu vou tentar aqui avançar, mas eu tenho Uhum. uma grande crença que o ortodontista do futuro vai ter que ser bem melhor do que é agora, porque os Uhum. casos simples vão ser resolvidos com a inteligência artificial. Uhum. Os softwares estão todos a aprender connosco diariamente, com milhares de dentistas a pôr casos e a resolvê-los. Portanto, o ortodontista do futuro vai ter que ser aquele que não consegue resolver aquilo que com a inteligência artificial pode Tem que ser. ser melhor que os computadores, que a inteligência artificial. Pronto. E temos que, de facto, aqueles casos que o plástico sozinho, os alinhadores sozinhos não conseguem resolver, em que são necessários, lá está, os meios auxiliares, os cantilevers, os botões, as rotações, os microimplantes, e que é preciso um colega para fazer isso e saber como é que se faz e qual é a biomecânica por trás disso, porque os outros eu acho que daqui a uns anos, em 2030, parece, mas 2030 é aqui ao virar da esquina. É verdade, mas a verdade é que ninguém há 3 anos falava do chat GPT, portanto, quer É dizer, verdade. É tudo muito é rápido. muito rápido. Maiores dificuldades que os nossos profissionais novinhos têm atualmente e aquela, um bocadinho o que estavas a falar, um bocadinho o que lhes indicas, o conselho que lhes dás ou que lhes darias agora que estão aqui a ouvir-nos, a esses novinhos que estão a entrar no mercado de trabalho. Olha, eu acho que o mercado de trabalho é super competitivo, pelo menos em Portugal. Uhum. O conselho que eu lhes daria era tentarem se diferenciar numa área, aprender com cursos bons. Na- o o conhecimento abre-nos portas, eu acredito muito nisso. Claro que é um investimento e tem que se ter noção que nem toda a gente consegue fazer às vezes esses investimentos porque os cursos são extremamente dispendiosos e talvez essa seja a maior dificuldade e por isso se vê tantos colegas jovens a terem que emigrar e a não poder ficar cá. Mas para os que ficam cá, para se conseguirem fazer e ir crescendo, porque isto também não se faz assim, apesar de lá estar da imagem que nós vemos nas redes sociais, há uma curva Uma curva. devagarinho para todos nós, há uns que é mais rápido, outros menos, mas em todos nós teve que haver, teve que se ganhar conhecimento para se chegar até aí. E eu acho que outra coisa que dou como conselho é estudar, efetivamente, porque hoje em dia acho que é tudo, pensa-se que é assim, vamos fazer um curso. E agora eu ouço e já sei fazer. Não, é preciso Uhum. pegar nas coisas, é preciso ir estudar, é preciso perceber que não há dois pacientes iguais e, portanto, aqui uma coisa resulta, a outra não, e, e evoluir sobre isso e tentar fazer o percurso firme e,
e acreditar nesse percurso que nem sempre vem de um dia para o outro e as agendas não se enchem de um dia para o outro. Eu tenho uma clínica e tenho pessoas bastante novas, e devo dizer que as pessoas que saem da faculdade hoje em dia, ou com 2 anos de experiência, eu acho que eram melhores do que eu era quando me formei. Isso é Mas uma só ótima novidade, eu sim. eu acho que são, mas acho que às vezes falta um bocadinho de género. Ao fim de 2 anos também já acham que sabem mais do que aquilo que podem atingir, portanto, não ficar por ali, apesar de já saberem muito em pouco tempo, porque de facto hoje em dia também conseguimos adquirir conhecimento de forma muito mais fácil. Claro, sim, sem dúvida. Eu acho que O que é ótimo, mas também tem um grande problema que é também retens muito menos, porque é tudo muito demasiado rápido, na minha opinião. Uma das grandes, tu estavas aí a falar da formação ser muito cara, e por isso é que tu também estás connosco, não é? Porque vais começar aqui os nossos cursos e é uma coisa que faz todo sentido estarem atentos, porque nós estamos a criar realmente uma alternativa a nível de formação com preços completamente diferentes, precisamente no sentido de esta lacuna que tu estás a falar, que é, de alguma forma, os colegas começarem a ter uma cadência de formação boa e que é credível e que não é redes sociais de qualquer forma, por valores muito mais acessíveis, e nós acreditamos mesmo nesta visão e neste modelo que estamos a desenvolver. Uma dica prática para que qualquer profissional, tu dizes hoje, eles amanhã podem pegar e é fácil de aplicar, ou fácil, ou pelo menos é eficaz na sua aplicação. Olha, não sei se é já hoje, de hoje para amanhã, mas uma das coisas que eu digo sempre aos meus alunos é fotografem os vossos casos. Bem, eu mesmo ontem tive num case study da Invisalign, com outros colegas que tiveram a falar de casos deles e de pacientes em crescimento, e uma das colegas, e eu acho que também cheguei a passar por isso, disse-me assim: bem, eu vim apresentar hoje aqui este caso, as fotografias iniciais não estão fantásticas, mas eu também não estava à espera de vir mostrar este caso. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, e não só, mesmo que seja só para nós, eu acho que é importante, muito importante, termos os nossos casos bem registados. Hoje em dia, eu acho que posso dizer, a grande parte dos pacientes que vão a várias clínicas e depois acabam por optar por mim, é Uhum, porque veem o meu trabalho. Eu claro. consigo-lhes mostrar, Uhum. efetivamente, não só, o que é que eu vou fazer, ou eu consigo mostrar que tenho um antes e depois de vários meninos ou adultos similares àquele caso e de Criaste um portfólio, não é? Isso dá credibilidade aos doentes para depois seguirem E a o. ti para também chegares daqui a uns anos e dizes assim: "Eu hoje se calhar não fazia assim", ires abrindo os teus casos. Eu às vezes faço isso para organizar, ou porque estou a organizar aulas, vou abrindo e digo: "Se calhar isto hoje em dia fazia assim, eu fazia", e eu acho que é muito importante tu teres os teus casos bem documentados. Portanto, isso é uma das coisas que eu faço no meu dia a dia, é ir fotografando os meus, casos, e vou dizer, não é uma coisa que eu faça desde sempre e arrependo-me. Uma dica de hoje assim para amanhã em termos de ortodontia, não te consigo dizer assim, mas sobretudo Mas vai acho ser bom. que, fotografar e ser sempre transparente com o paciente. Ótimo. Francisca, o nosso público já está a estacionar o carro há que tempos, que acho que ultrapassamos aqui os nossos 15 minutos. Deixa-nos só uma mensagem final para a nossa comunidade da Dental Vortex. Olhem, espero que vocês, que me estão a ouvir aqui, pela primeira vez, venham, explorem a plataforma, porque eu acho que isto é de facto uma coisa muito inovadora, primeiro porque há uma partilha grande entre os colegas, que eu acho que é sempre uma vantagem nós partilharmos, aprendemos uns com os outros. Depois, porque como a Inês disse, é uma possibilidade de aprender, com valores, mais acessíveis e com colegas que de alguma maneira são colegas de referência e que nos podem aportar conhecimento, e com esse conhecimento crescermos e sermos mais felizes na nossa profissão. E muito mais virá. Francisca, muito obrigada. A Francisca vai estar connosco a dar o curso Além do Básico, Transforme Casos Complexos com Mecânicas Auxiliares. Vai ser no dia 11 de julho,
um tema que vai muito para além desta ortodontia básica e do que já falámos aqui hoje até. Antes disso, teremos uma mini aula exclusiva com dicas práticas sobre o tema na nossa área free do Metaversos, que será em junho. E peço para estarem atentos, que vamos divulgar todos os pormenores, vai ser free, vai ser gratuito, portanto registem-se, entrem na plataforma, vejam o caso da Francisca Matias e explorem, vejam outros casos que lá estão. Obrigada a todos os que estiveram connosco desse lado, obrigada Francisca mais uma vez por estares connosco no nosso Metaverso. E este foi o DV Roadcast, Drive Your Performance. Até breve, até ao próximo episódio.